Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudo meus irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, de cada um das minhas irmãs, aleluias, evangélicos de todas as denominações. Que meu Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus venha abençoar os meus irmãos católicos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar os meus irmãos livres pensadores. Que Jesus abençoe os meus irmãos aqui do YouTube e no Facebook. Quem for visualizar esse vídeo, receba esta palavra em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 17 de agosto do ano de 2023, são exatamente 2 horas com mais 24 minutos. Que todo plano do diabo contra a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, venha cair por terra no nome de Jesus Cristo. Aleluias! Eu tenho uma palavra aqui para nossa meditação, a qual amados irmãos, desde o começo dos tempos, desde o Velho Testamento, os profetas de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, eles sempre passaram por lutas, eles sempre passaram por muitas perseguições, por muitos falsificadores, por muitos falsos profetas. Os verdadeiros profetas, desde o começo do tempo, sempre passaram por luta, por perseguições, por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos profetas. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje estão até pior. Em questão de multiplicação das igrejas que se diz igrejas evangélicas,
mas que não segue a santa doutrina, mas que não prega um evangelho verdadeiro, que é o evangelho de renúncia, a qual estão oferecendo para vós uma salvação fácil, a qual estão oferecendo para vós o caminho largo, dizendo que o caminho largo vai levar os céus, a qual estão oferecendo para vós um Jesus, um Cristo, que não exige santidade e santificação, mas o meu Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que entregou a vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia, ele exige de nós santidade e santificação. E todos que querem chegarem até ele, é necessário renunciar todas as coisas. A palavra de Deus se encontra no Evangelho de Mateus 16. Evangelho de Mateus 16. Evangelho de Mateus 16, a qual eu coloquei o tema desta mensagem, que infelizmente hoje também muitos estão dando lugar para o diabo, escandalizando o evangelho e oferecendo o evangelho fácil. Infelizmente, muitos nos dias de hoje estão dando lugar para o diabo e oferecendo para vós um evangelho fácil, oferecendo para vós um caminho largo, a qual eu vou provar dentro da Bíblia Sagrada, aonde eu estou com a verdade na minha mão. A verdade é a palavra de Deus, e a verdade sempre venceu. A verdade nunca vai deixar você enganado, meu amado irmão e minha amada irmã. A verdade é a palavra de Deus. Estou com a verdade para combater contra os falsificadores da palavra de Deus. Certa vez, ouça bem o que eu vou dizer. Certa vez, eu estava trabalhando com um pastor e eu aprendi isso com ele. Porque eu sou uma pessoa, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que é o seguinte: eu não, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, ó. Se eu ouvir algum pastor, algum pregador pregar e falar algo, eu nunca vou falar por mim. Eu sempre vou falar que eu ouvi
um pastor falar, eu sempre vou falar que ouvir um pregador falar. Porque assim como muitos pastores, muitos servos de Deus têm as suas experiências com Deus e eles recebem de Deus a revelação da palavra, eu também gosto de ter as minhas, eu também tenho as minhas. O que eu quero dizer com isso? Eu sou uma pessoa que não copio nada de ninguém. Eu gosto de ter as minhas experiências com meu Deus e com Jesus e com o Espírito Santo. Eu gosto de ter as minhas experiências, eu não copio nada de ninguém. O que eu quero falar com isso, então, voltando ao assunto, certa vez eu estava trabalhando com um pastor e ele sempre falava para mim isso que eu vou dizer agora. É muito mais melhor ouvir é muito mais melhor nós ouvirmos uma amarga verdade do que nós ouvirmos uma doce mentira. Isso sempre este pastor falava para mim. É muito melhor nós amar. Aliás, é muito mais melhor nós ouvir uma amarga verdade. É muito mais melhor nós ouvir uma amarga verdade do que nós ouvir uma doce mentira. Isso ficou em minha mente. E repetindo aqui para entrar na palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que eu não copio nada de ninguém. O que eu ouço algum pastor falar, algum pregador falar, ou quando estou conversando com algum dos meus irmãos, eles me falam algo, se eu sinto de passar na mensagem, eu sempre falo. Eu ouvir um pastor falar, um irmão falar, eu não copio nada de ninguém. Assim como eles têm as experiências dele com Deus, eu também tenho a minha com meu Deus. Então, meus amados irmãos, quero trazer com isto, é melhor nós ouvir a verdadeira palavra de Deus, que é uma verdade. Para nós ter Cristo é necessário nós anunciar, do que nós ouvir uma doce mentira pelos falsos profetas, pelos falsificadores da palavra de Deus, aonde estão oferecendo para vós um evangelho fácil. Como dizia o saudoso missionário Davi Martins de Miranda, o missionário sempre falava: eu estou com a verdade na mão para desmascarar vocês, falsificadores da palavra, falsos profetas. E eu também estou com a verdade na mão. A verdade é a palavra de Deus. Aqui no Evangelho de Mateus 16,
Aqui no versículo 13, na minha Bíblia, tem o tema aqui o seguinte, ó. A confissão de Pedro. A confissão de Pedro. A confissão de Pedro. Evangelho de Mateus 16 e do seu versículo 13 tem aqui o tema confissão de Pedro. Até no seu versículo 23. Mas eu vou ler aqui o 21, 22 e o 23, que eu quero deixar aqui para nossa meditação. Aqui no versículo 21, aí diz aqui a palavra de Deus: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos. Desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer por muitos dos anciões e dos principais do sacerdote e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. No versículo 21, no versículo 22, e Pedro, tomando o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. No 23, Jesus responde: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui dentro do Evangelho de Mateus 13, até no seu versículo 23, como eu li o 21, 22 e o 23, mas aqui a confissão de Pedro até no seu versículo 20. Por que tem o tema confissão de Pedro? Porque a palavra ela vem nos afirmar que Jesus Cristo, ele deu uma ordem para os seus discípulos: ide por todas as cidades de Israel, de Jerusalém, e pregai, e em meu nome vocês irão curar os enfermos, em meu nome vocês vão expulsar os demônios,
E em meu nome vocês vão fazer maravilha. Jesus, após ter dado esta missão para os seus discípulos, a palavra ela vem nos revelar que Jesus Cristo, mais tarde, ele encontrou com os seus discípulos. E a palavra ela vem nos revelar aqui quem diz os homens quem é o Filho do Homem, ou em outras palavras, Jesus estava perguntando para os seus discípulos: quem que o povo da cidade fala quem eu sou? E a palavra ela vem nos afirmar que alguns discípulos falaram que Jesus era o Elias. Alguns discípulos falaram que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. E alguns discípulos falaram que o povo dizia que Jesus Cristo era algum dos profetas. E Jesus então ele pergunta: e vós, quem disseste que eu sou? E a palavra então ela vem nos revelar que Simão Pedro pega e fala: eu disse que você é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E a palavra ela vem nos afirmar então que Jesus Cristo ele pega e fala para Pedro: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque esta revelação veio do Pai, e eu te direis que tu é Pedro, e se chamará pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que ligares aqui na terra será ligado no céu, e o que desligares aqui na terra será desligado no céu. É por isso que tem o tema aqui no Evangelho de Mateus 16, do seu versículo 13, a confissão de Pedro. Pedro confessou para Jesus, e Pedro falou para o povo que aquelas maravilhas que eles faziam era no nome de Jesus, o Filho de Deus. Jesus se alegrou. Jesus respondendo diz: bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi da carne e do sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Digo também, pois também eu te digo que tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que eu dei uma pequena resumida. Agora no versículo 21, 22 e 23, dando continuidade com Jesus Cristo, lá interrogando seus discípulos e conversando com seus discípulos, Jesus ele pega e fala aqui no 21, desde então
começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém a padecer. Muitos dos anciões e principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus, ele falando aqui dentro desta passagem, depois que Pedro confessou a Cristo, Jesus conversando ainda com seus discípulos, aqui no versículo 21, Jesus ele falando para os seus discípulos que ele ia a Jerusalém e lá ele ia ser perseguido pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes do templo. Ele ia ser perseguido pelos fariseus. Ele ia até mesmo ser negado pelo povo judeu. Ele ia ser negado por Jerusalém. E aqui no versículo 21, Jesus ele falando que ele ia ser morto e ao terceiro dia ele ia então ressuscitar. No versículo 22, Pedro tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isto. No versículo 23, ele, porém, voltando, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Meus irmãos, Jesus, igual disse no 21, ele falando que ia para Jerusalém, que ia ser perseguido e que ia ser entregue, ia ser morto, e no terceiro dia ele ressuscitaria. E no versículo 22, Pedro, que confessou a Cristo, falou: de modo nenhum, Senhor, acontecerá isto contigo. Tenha compaixão de ti. Só que no versículo 23, Jesus, ouvindo isto de Pedro, Jesus volta e fala: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, demônio, que me serve de escândalo, porque vós não compreende as coisas de Deus, mas você, Satanás, compreende aquilo que é do homem.
Meus irmãos, lembrando aqui, o mesmo Pedro que confessou a Cristo, com certeza a fúria do diabo foi muito grande, por causa de Pedro ter confessado a Cristo. A fúria do diabo é muito grande, foi muito grande. E Pedro ali naquele momento, ele não vigiou. Mas depois que Pedro, saindo aqui desta mensagem, depois que Pedro também se converteu, ele converteu de verdade. Até aqui então Jesus estava com seus discípulos. Saindo um pouquinho desta mensagem, e a palavra vem nos afirmar que em livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus vem nos afirmar que os discípulos estavam reunidos e orando, quando de repente veio um vento, eles foram cheios do Espírito Santo. E a palavra ela vem nos afirmar que começaram eles a falar em mistério em línguas estranhas, ao ponto do povo achar que eles estavam embriagados. E Pedro pega e fala para o povo: eles não estão embriagados, eles receberam o Espírito Santo. Orianda de canta labaiastéria, surianda de canta labaiastúrias. E depois, ainda no livro de Atos, eu já volto aqui no Evangelho de Mateus, decanta labaiastéria, surianda de canta labaiastúrias. No livro de Atos ainda, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele pregou a palavra de Deus, onde livro de Atos dos Apóstolos, quase 3 mil almas se batizou e se converteu na pregação de Simão Pedro. Radecanta la baiestéria. Porque, meus irmãos, eu disse, Pedro ainda andava com Jesus, mas não tinha se convertido, não tinha recebido Surianda Labaias, o Espírito Santo. E depois que Jesus, ele se entrega, ele envia a promessa, o Espírito Santo. E no livro de Atos, aí tem o Pedro convertido. Mas até que então Pedro andava com Jesus, mas não era ainda convertido e não tinha recebido o Espírito Santo. É por isso que no caso aqui ele não vigiou e o diabo falaste na boca de Pedro. Lembrando, meus amados irmãos, que Satanás ele é astuto. Lembrando que ele foi tentar o próprio Jesus Cristo, quando estava no monte jejuando 40 dias e 40 noites, entre aspas, aproveitando da fraqueza de Cristo. O diabo é astuto e é tentador. Mas o que eu quero deixar aqui nesta palavra é o seguinte aqui, voltando para o Evangelho de Mateus. Já para terminar, desde então 21,
começou a Jesus mostrar para os seus discípulos que convinha ir a Jerusalém a padecer por muito dos anciões e principados, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro, como eu li Pedro no 22, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso vai te acontecer. No 23, ele, porém, voltando-se, disse-lhe a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Meus irmãos, o que eu quero deixar aqui para a nossa meditação, e que eu quero que você, meu amado irmão, minha amada irmã, venha refletir em nome de Jesus Cristo nesta mensagem. Que o Espírito Santo venha abrir os teus olhos. Que o Espírito Santo venha abrir a tua visão. O que eu quero deixar aqui para a nossa meditação é o seguinte: Jesus, ele fala no 21 que ele ia padecer perseguições e padeceu perseguições. Ele falou aqui no 21 que ele ia ser entregue e foi entregue. Ele falou aqui no capítulo 21 que ele ia ser morto e foi morto. Ele falou que ele vencia a morte, ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu por perseguição, ele venceu por luta, ele venceu por calúnia, ele venceu na cruz, ele venceu a morte. O que eu quero dizer aqui no 21 também, para a nossa meditação, que todos aqueles que querem verdadeiramente um compromisso com Jesus, viver para Jesus, igual Jesus estava aqui nessa terra vivendo para fazer a vontade de Deus, do Pai, em homem humano, a qual o seu ministério durou 3 anos, a qual ele venceu e fez o inferno perder. Decanta labaias térias, surianda labarianda, decantas labaias turia, labaias téria, decanta labaias surianda. O que eu quero dizer aqui dentro desta decanta labaias palavra, aqui no 21, todos nós que estamos aqui e entregamos verdadeiramente a nossa vida para Jesus Cristo, estamos aqui nesta terra e iremos nós também passar por lutas e passar por perseguições, assim como Jesus passou por luta e passou também por perseguições.
Jesus Cristo. Todos aqueles que querem entregar a tua vida totalmente para Jesus, assim como Jesus entregou a vida para fazer a vontade do Pai, iremos nós também passar por luta, passar por grandes aflições e por perseguições. Todo aqueles que verdadeiramente, eu falo verdadeiramente, quer ser um seguidor de Jesus e que verdadeiramente quer ter o Espírito Santo, é necessário renunciar totalmente à carne. É necessário renunciar totalmente o mundo para receber o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo verdadeiramente, temos autoridade para pregar a palavra, autoridade no nome de Jesus para expulsar os demônios, autoridade no nome de Jesus para curar os enfermos, mas também iremos padecer por lutas e perseguições, e é necessário renunciarmos todo o desejo da nossa carne. O caminho é estreito. O que eu quero dizer mais com isso dentro desses 3 versículos é que no 22, igual eu li, aonde Pedro ainda não era convertido, ele não vigiou naquele momento e o diabo falou na boca de Pedro para Jesus: de maneira nenhuma, Senhor, vai te acontecer isso, tenha compaixão de ti. O que eu venho dizer nos dias de hoje, com isso, é que muitos que se dizem pastores, muitos a palavra de Deus, Surianda, ela me dá autoridade para falar. A palavra é a verdade, a palavra é quem julga. Decanta labaias. A palavra me dá autoridade e eu falo em nome de Jesus Cristo. No 22, assim como Pedro falou para Cristo, para Jesus: tem compaixão de ti, Senhor, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Eu venho falar pelo poder da palavra de Deus. Muito nos dias de hoje, que se dizem pastores, que se dizem pregadores, eles vão falar que o evangelho não precisa renúncia. Eles vêm falar também que não precisa sacrificar tanto por amor de Cristo. Muitos falsificadores da palavra de Deus vêm nos dias de hoje falar também
que não precisa padecer tanto por amor de Cristo. Muitos falsificadores da palavra de Deus estão oferecendo para vocês um evangelho fácil. E quem que está por trás disso é o diabo. É o diabo que está falando na mente e que está usando os tais, oferecendo para vós um evangelho fácil, um evangelho que tudo pode, um evangelho que não exige renúncia. Cuidado, é o diabo, porque Jesus falou aqui, desde então começou a Jesus mostrar para os seus discípulos que convinha ir a Jerusalém padecer. Muitos dos anciões e dos principados, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Se Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele se fez carne e padeceu por amor de nós, aonde que nós que queremos ter verdadeiramente um relacionamento com Cristo, fazer as mesmas obras que Cristo fez, aonde que nós não iremos padecer por lutas, aonde que nós não precisamos renunciar, aonde que nós não seremos perseguidos, seremos perseguidos todos aqueles que verdadeiramente quer um compromisso com Jesus, quer viver a palavra de Jesus, quer expulsar os demônios, curar os enfermos e ser um verdadeiro testemunho de Jesus Cristo aqui nessa terra, irão padecer por grandes lutas e perseguições, sim. E o que nós ganhamos com isso? Tudo! Tudo! Porque toda a fortuna é conquistada com bastante trabalho. E a fortuna que eu falo é o Espírito Santo. A maior fortuna que eu falo é o Espírito Santo, é a salvação. Porque que graça que teria se Jesus viesse nos usar e não precisaria nós ter renúncia nenhuma. Que graça que teria se Jesus viesse nos usar e não precisaria nós renunciar à carne, renunciar ao mundo e sofrer perseguições e o diabo se levantar. Não teria graça nenhuma, não teria nós luta nenhuma. Rode canta labaias térias. E é uma luta gostosa, é uma perseguição gostosa, mas como assim? É porque nós estamos fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso,
Deus, que é digno, bem-aventurado aquele que sofre perseguições por amor de Cristo Jesus de Nazaré. Aí eu venho falar aqui no 22, e Pedro fala para Jesus: tenha compaixão de ti, de maneira nenhuma isso acontecerá contigo. Aí eu venho falar novamente: cuidado com os falsos profetas, que não prega para vós um evangelho de renúncia. Cuidado com os falsos profetas que deixam vós fazer o que quiser. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós quando vós está passando por algum problema e ele vem falar: a luta vai passar, Deus vai te exaltar. Cuidado, porque enquanto estamos aqui nessa terra disposto a fazer a vontade de Jesus Cristo, nós iremos batalhar contra o diabo, contra os demônios, até o último dia da nossa vida aqui nessa terra. Mas aquele que está em Cristo Jesus decanta labaias térias, sorianda decanta labaias túrias, e recebeu decanta labaias o Espírito Santo. Ele tem o maior prazer em dizer, igual Paulo disse em Romanos 8,34, que nada separa ele do amor de Cristo Jesus. Aqui no versículo 23, a palavra vem dizer, dando continuidade: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Lembra que eu falei aqui nesta pregação que os falsos profetas que não pregam contra o pecado e deixa vocês fazer o que quiserem, quem está na vida deles é o demônio, é o diabo. Porque a palavra está confirmando aqui. Jesus responde: porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Podemos ver, meus irmãos, falando mais uma vez, o diabo usou de Pedro para querer impedi-lo que Jesus fosse morto e sofresse por perseguições. Porque bem sabia Satanás que se isso acontecesse, ele perderia o seu domínio aqui na terra, e ele perdeu e Cristo venceu. Orianda decanta labaias. Aqui no 23, Jesus repreende
Satanás que falava na boca de Pedro. Agora eu vejo falar assim, o diabo. Pedro não vigiou. E Pedro lado a lado com Cristo, hein? A imaginar nos dias de hoje. Aqueles que não querem compromisso com a palavra. Aqueles que pregam coisas para agradar os teus ouvidos carnal. Aqueles que nos dias de hoje deixa vós fazer o que quer, portando a palavra de Deus, portando a Bíblia Sagrada, deixa vós fazer o que quer. Jesus falou para o diabo aqui para trás de mim, diabo, Satanás, que me serve de escândalos aqui no capítulo 23, quanto nos dias de hoje que estão escandalizando o Evangelho de Jesus Cristo, dando lugar para o diabo, dando lugar para Satanás. Só que a palavra decanta labaias térias, ela vem falar: eu virei e darei para cada um segundo as tuas obras. A palavra vem falar que no grande dia do Senhor, muitos dirão para o Senhor em seu nome: comemos com o Senhor, com seu nome expulsamos os demônios, pregamos. E Jesus vai falar abertamente: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Escandalize mais o Evangelho. Seja mais contra a doutrina. Não pregue contra o pecado para querer agradar o povo. Não pregue contra a vaidade. Deixa todos fazer o que querem, que Jesus irá para dar para cada um a sua recompensa que cada um merece. Não brinca com esta palavra, decanta labaias. Não brinca com esta palavra é o poder de Deus, surianda labaias téria decantas. Esta palavra surianda labaias túria é o poder de Deus, esta palavra salva decantas, esta palavra cura. Esta palavra decanta surianda labarianda liberta. Esta palavra decanta da vida, esta palavra da saúde, mas esta palavra, se for infiel com ela julgará e mandará para o lago de fogo do inferno. Quem brincar com esta decanta labaias túria, palavra de Deus. Esta palavra é o próprio Jesus de Nazaré. Esta palavra é santa, esta palavra é o Espírito Santo de Deus. Aqui no 23, Jesus ele fala que me serve de escândalo porque não compreende as coisas que são de Deus, mas que compreende as coisas que são do homem. Aí eu venho falar aqui novamente: cuidado com a bajulação do homem, cuidado com o que se dizem ser pastor, o que se dizem ser profeta,
e só profetiza coisas boas, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Jesus repreendeu Satanás e falou: você é ministério de escândalo. Muitos estão escandalizando o evangelho e dando lugar para o diabo. Jesus falando aqui no 23 ainda, ele fala: não compreende vós as coisas de Deus. Muito nos dias de hoje é contra a doutrina de Cristo. Não compreende a verdade de Deus, a verdade de Jesus e a verdade do Espírito Santo, mas só compreende as coisas que são do homem e só querem fazer as coisas, querem servir a Deus de qualquer jeito para agradar a homens, mas não quer verdadeiramente um compromisso com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Meditai nesta palavra, amados irmãos, aqui do YouTube e do Facebook. Quem for visualizar, muitos amam as mensagens que eu trago, aleluias, porque eu não sento aqui em frente a este computador com esta câmera para vir trazer palavra para agradar a você, para vir trazer falsas profecias para agradar você, não, e nem a mim, mas a minha responsabilidade é com a palavra de Deus, a minha responsabilidade é com Jesus Cristo. Está cheio hoje de pessoas fazendo vídeo de pregação para agradar a vós e oferecendo para vós um céu fácil, um caminho largo, só que a palavra é intacta. Ela é a verdade. E para sermos salvos e termos parte com Cristo é necessário a renúncia. É necessário nós confrontar o nosso pecado. Aleluias. Decanta alabaias. Meditai. Evangelho de Mateus 21, 22 e 23. Cuidado com os falsos profetas, com os falsificadores que falam que não precisa vós renunciar tanto. Cuidado com os falsificadores que escandalizam a palavra de Deus. Quem está por tudo, atrás de tudo isso é o diabo do engano. Aqui no Evangelho de Mateus 16, 21, 22 e 23. Que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Eu venho neste momento fazer um minuto de oração em teu favor, em nome de Jesus e em nome do Espírito Santo. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, crentes, católicos e livres pensadores. Espírito Santo, repreenda Satanás, repreenda a macumba, repreenda os demônios, repreenda o diabo, repreenda o feitiço, repreenda as obras das encruzilhadas contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã. Repreenda, meu eterno Deus. Em nome de Jesus tem poder.
Oh, decanta labarianda labastéria, surianda decanta labaias. Eterno Deus, fortalece esse meu irmão, esta minha irmã, meu Pai. Eterno Deus, aquele que estiver enfermo, cura. Repreenda o câncer em nome de Jesus. Repreenda a paralisia, o mudo. Dá visão para o cego, voz para o mudo, audição para o surdo. Ah, meu Pai, dá saúde para o paralítico. Oh, Espírito Santo, com a enfermidade que este irmão, esta irmã está sentindo, cura, meu Pai. Cura esta criança no nome de Jesus Cristo. Confirma, meu Pai, a bênção e a vitória em nome de Jesus. Fortaleça. Dê força espiritual para este irmão. Dê força, meu Pai, espiritual para esta irmã. Fortalece a vida espiritual. Repreenda o demônio do engano. Repreenda o demônio da frieza, meu Pai. Em nome de Jesus. E em nome do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, lembra que eu disse aqui no começo desse vídeo que eu trabalhei com o pastor? Eu aprendi com ele que é melhor ouvir uma amarga verdade do que uma doce mentira. Bem-aventurado aquele que prega a verdadeira palavra de Deus. E bem-aventurado aquele que recebe e tem o prazer de sofrer por amor de Cristo Jesus, pois naquele grande dia Deus o coroará. Aleluias! Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, às 9 horas até o meio-dia, depois das 2 horas da tarde até as 4 horas, 2 concentração na poderosa campanha Quebra de Maldição, junto com a poderosa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho, São Paulo, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a poucos minutos do metrô Dom Pedro II, a 800 metros da Praça da Sé e do metrô da Praça da Sé. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo, abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, o aplicativo da Igreja Pentecostal Santificação. Decanta labarianda labastérias. E ouça o que Deus está operando neste ministério. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Se porventura você, meu irmão, aqui do YouTube ou no Facebook, está me acompanhando pelo computador, é você ir aí na sua plataforma de pesquisa que você tenha no seu computador, seja pela web, pelo Google, qual seja a sua plataforma preferida de pesquisa, é só digitar Igreja Pentecostal Santificação,
que lá também vai estar a rádio e você pode acompanhar pelo computador. Igreja Pentecostal Santificação, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Aleluias! Glória a Deus! Amados irmãos, amadas irmãs, recebe no nome de Jesus esta decanta labaiastura palavra e esta oração. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, irmãos aqui do YouTube, irmãos de YouTube que visualizar esse vídeo, escreva aqui no nosso canal. Eu tinha um canal no YouTube e perdi esse canal com bastante inscrito e estou começando um novo canal. Escreva, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe a todos.